Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, apresentando um pouco sobre a nossa convidada de hoje, a doutora Natália Gonçalves. Ela é supervisora de análises clínicas e diretora do Departamento de Genética e Pesquisa e Desenvolvimento do RDO Diagnósticos Médicos, e ela se disponibilizou para estar aqui hoje apresentando para a gente sobre esse tema, né, genotipagem dos genes KIR e HLA-C. E ela vai falar um pouquinho. Bom, vou só deixar o seu áudio ativado. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer fazer qualquer parceria com a VarStation. Eu já conheço vocês faz um tempo, a gente faz umas análises juntos e é sempre muito legal trabalhar com vocês. E parabéns pela iniciativa de promover essa série de webinars de conhecimentos variados aí relacionados à genética e à medicina. São sempre muito proveitosos, eu tenho assistido vários. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a genotipagem de dois genes que estão relacionados com algumas mudanças nas falhas de implantação e nos abortos recorrentes. Isso é uma coisa nova, os primeiros estudos falando sobre essa possível associação, eles são de 2015 e os mais recentes pararam em 2017, 2018. Não é um assunto muito divulgado e também não existem muitos artigos para a gente entender de forma muito profunda, nem estudos muito randomizados. Então, eu diria que ainda é uma coisa que precisa ser muito explorada. Por isso que é um assunto muitas vezes difícil de interpretar. Eu ajudo bastante médicos a entenderem os resultados desses exames e é um assunto bem carente de informação. Então, o objetivo hoje é ajudar vocês a interpretarem esses laudos e a entender que relação esses genes têm com essas possíveis falhas de implantação e abortos recorrentes, tá bom? Então, primeiro, eu acho importante a gente entender o papel das células NK. Quando a gente fala de células NK, a primeira coisa que vem em mente são as células NK que estão no sangue periférico, né? Que a gente está denominando aqui de células NK periféricas. É importante saber que a gente não está falando dessas células, tá? Que existem variações dessa linhagem que vão povoar diferentes órgãos e vão ter funções diferentes. Então, quando a gente fala das células NK periféricas, são aquelas que estão envolvidas com a defesa contra vírus. E elas têm marcadores específicos para serem identificadas. Elas vão ser CD16 positiva e algumas vão ser CD16 negativa, mas a grande maioria não. Quando a gente fala das células NK uterinas, a gente está falando de uma outra linhagem. E isso é muito importante. Vocês vão entender por que lá no final, porque isso muda um pouco a visão de alguns tratamentos com relação a essas alterações de NK. Essas células uterinas, elas são as principais envolvidas na relação materno-fetal. E elas têm um papel muito importante nas alterações de artérias para a invasão trofoblástica. E elas vão contribuir, então, para que aconteça uma placentação equilibrada entre a decídua, que é a parte materna, e o trofoblasto, que é a parte embrionária. Existem muitos artigos que falam dessa relação e da importância dessa relação, e é baseado nesse contexto materno-fetal que a gente vai entender que essas alterações mudam a capacidade de invasão trofoblástica, tá? Então, a gente falou das células periféricas, agora a gente vai falar um pouquinho das uterinas, lembrando de novo que são linhagens diferentes. Então, elas têm o oposto, né, da classificação periférica, elas são CD16 negativas, e elas são completamente diferentes das NK periféricas, tanto em marcadores como em ensaios de funcionalidade. E aí elas vão ser essenciais no processo de placentação dos seres humanos, que seria a hemocorial invasiva. E isso tudo vai estar relacionado com o processo da formação da decídua e a conexão da decídua com as células do trofoblasto. Então, todos os estudos apontam até esse momento para que essa relação materno-fetal, ela é basicamente controlada por essas conexões a partir dessas células, tá?
Então, é muito importante a gente entender que a chave do processo de tolerância materno-fetal é feito a partir da remodelação das artérias espirais, que vai ser a invasão do trofoblasto extraviloso. Eu vou explicar para vocês com figuras isso um pouquinho mais à frente. Essas células do trofoblasto extraviloso, elas expressam moléculas de histocompatibilidade. No caso, a gente está falando do HLA-C, que são completamente polimórficos e são expressos nas células NK uterinas. Então, como é que isso acontece? Quando a gente fala dessa relação materno-fetal, a gente está dizendo que existe uma camada de decídua, que seria a parte materna, conectada com as células trofoblásticas. Essa parte de artérias, ela começa a ser invadida por essas células, que eu estou circulando aqui, né, que vão começar a invadir isso, e são nessas células que estão esses marcadores que a gente está falando, tá? Por isso, é uma relação tão intrínseca entre materno-fetal. Isso é uma imagem ampliada, se vocês olharem aqui no cantinho da tela, tem a decídua e um quadradinho que mostra pra gente que essa é a região que está sendo ampliada aqui. Percebe que não é simples de dizer que o papel está relacionado com células NK, ponto. A gente tem uma cascata de interações imunológicas e de outros contextos acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então, a gente não pode direcionar para uma única relação. A gente está falando desse pedacinho aqui, ó, em círculo vermelho. Quando a gente começa a ter a invasão das células do trofoblasto, que são essas marronzinhas aqui que estão em volta das artérias, essa invasão começa a acontecer e aí eu tenho as células NK, que têm receptores, que vão se ligar nas células do trofoblasto, que tem o HLA. Então, é essa relação que a gente vai tentar entender e entender qual é o papel delas nesse processo de implantação e de desenvolvimento embrionário. Então, quando a gente fala da relação materno-fetal, como eu acabei de falar, é importante lembrar que a gente não está focando apenas nisso, né? É importante saber que a gente está usando a relação KIR e HLA para explicar um processo, mas que ela não é a única que influencia o processo, tá? Existem milhões de relações que são desconhecidas, inclusive, que podem afetar esse processo materno-fetal de interação, tá? Mas então a gente está focando nesse momento nessas células aqui. Lembrem-se, nas células que estão no útero, tá? Que são completamente diferentes das que a gente vê no sangue periférico. Então, esses receptores de células NK, que são chamados KIR, eles vão estar na decídua, que é a parte materna, e vão se ligar ao HLA, que está no trofoblasto. Então, isso é a parte materna. E a parte fetal é o HLA, que tem diferentes apresentações polimórficas, que vão diferenciar ele em HLA-C 1 e C2. A gente vai entender um pouco disso um pouco mais para frente. E lembrando também que os alelos que são doados pelo pai vão ser sempre diferentes do da mãe e vão ser sempre específicos para cada gestação. E que todos os alelos eles vão ser atribuídos a dois grupos, que é o C1 e o C2, com base numa alteração na posição 80 de uma cadeia específica de domínio, que vai estar no epítopo de ligação entre eles, do KIR com o HLA. Vocês vão entender isso aqui. Então, a gente consegue observar nessa figura aqui do cantinho que existem os receptores, né, que são esses aqui que estão em vermelhinho, que são inibitórios, né, isso seria o KIR-A, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. E esses são os receptores que estão aqui em azul, seria o KIR-B, que são os ativadores. E aqui nas células do trofoblasto, a gente tem os epítopos de ligação, que seriam C1 ou o C2. Quando eu tenho essas variações, eu vou ter diferentes tipos de ligação, tá? Então, é esse o foco que a gente vai avaliar. Então, aqui eu tenho os tipos de HLA que vão ser apresentados no trofoblasto e a minha ligação com as células NK
que é pelo receptor KIR, tá? Então, é muito importante que essa relação fique bem clara para a gente entender os polimorfismos envolvidos nas duas e por que isso vai ficando tão complicado na hora de interpretar um laudo. Quando a gente fala, então, do KIR, a gente está falando de um dos receptores mais variáveis das células NK. E não só das células NK, a gente está falando de 2 genes, tanto o KIR como o HLA, dos genes mais variáveis, um dos, né, mais variáveis no ser humano. Então, ele é extremamente polimórfico, e o KIR é o receptor das células NK com maior diversidade alélica. Aqui tem uma ilustração para a gente entender um pouquinho melhor do HLA. Quando ele é dividido em grupo C1 e grupo C2, isso significa que eu tenho alelos diferentes na terminação deles, tá? Possibilitando ligações diferentes com o meu receptor KIR. E aí é que começam os nossos desafios para entender esses exames e interpretar. Eu estou falando então de 2 famílias de genes absurdamente variáveis. Eu trouxe uma imagem para a gente entender a quantidade de variações que eu tenho no KIR A e a outra variedade que eu tenho no KIR B. E quando a gente fala do complexo de histocompatibilidade, a gente sabe que existem várias classes e que a gente está falando especificamente da classe C, mas existem muitas outras e mesmo dentro da classe C vão ter as variações. É aí que a confusão começa, né? Como é que eu interpreto e o que cada coisa dessa significa? Bom, esses haplótipos do KIR especificamente, vamos falar dele primeiro, vão ser sempre divididos em 2 grupos, que é chamado de A e grupo B. E como é que isso pode se apresentar nos indivíduos? Os indivíduos, eles podem ser homozigoto para o tipo A, eles podem ser heterozigoto, né, que tem a presença do grupo A e do grupo B, ou podem ser homozigotos para o grupo B. Como que isso é reconhecido no corpo humano? Pela presença ou pela ausência de tipos gênicos. No caso do indivíduo AA, que é homozigoto para esse tipo que a gente chama de inibitório, ele não tem a presença dos genes que são comuns em B. Quando eu tenho um indivíduo que é heterozigoto, ou seja, tem genes vindos do grupo A e do grupo B, eu tenho um ou mais genes comuns de A, somados a um ou mais genes comuns de B. E o B, o contrário do que eu disse para o A, só os genes específicos de B. Aqui embaixo tem um painelzinho para a gente entender a quantidade de genes que são avaliados dentro desses haplótipos, tá? E aí são esses haplótipos que vão fazer essa ligação do HLA com o KIR nas células trofoblásticas, tá? Isso é só uma representação para a gente entender que existem receptores de células NK e os macrófagos que se ligam a essas moléculas são variados, tá? Então, a gente está focando nessa relação aqui, que vai estar relacionada com um equilíbrio da invasão trofoblástica para uma correta placentação, para uma correta implantação e assim por diante. Então, agora vamos entender melhor como é que funcionam essas relações, né? Então, para a gente entender a figura, eu tenho aqui uma representação das células trofoblásticas, aqui eu tenho uma representação da célula NK uterina, esses ligantes aqui em vermelho representam o meu KIR A, que é inibitório, e esses em azul representam o meu KIR B, que é ativador. Quando eu falo nas células trofoblásticas, eu tenho a possibilidade de ter um HLA com epítopo C1 ou C2, que está aqui em roxinho, tá? Então, percebam o seguinte, olhando na linha de cima. Toda vez que eu tenho um KIR A, não importa qual é o tipo de HLA que vai ser apresentado, a relação vai ser inibitória. E o que isso significa? Eu tenho uma relação que não favorece o processo sumiu a palavra. O processo de invasão trofoblástica. Então, independente de qual for o meu HLA, esse processo vai ser inibitório.
Olhando na linha de baixo, quando eu tenho o KIR com os genes para o tipo B, eu tenho variações de haplótipos dos epítopos, de HLA, e independente de qual seja o HLA apresentado para essas células NK, a minha reação é ativadora. Ou seja, eu tenho uma conexão que vai auxiliar a minha invasão trofoblástica e todo o processo envolvido. Então, fica claro nessa imagem que o que realmente vai definir o cenário dessa ligação e o desfecho para essa gestação está relacionado com o KIR e não necessariamente com o HLA. Então, se eu tiver um KIR inibitório, não vai importar qual é o tipo de HLA que vai ser apresentado no trofoblasto. E para B, o contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um KIR B, não importa qual é o tipo de HLA que está sendo apresentado, ele vai ser capaz de fazer um processo completo com a invasão trofoblástica. Então, resumindo isso que eu falei aqui agora para vocês, o KIR vai sempre ser aquela parte que confere ativação ou inibição, né, sinais de ativação e de inibição das células NK. São simplificados em dois haplótipos gerais, que é o A, considerado inibidor, e o B, considerado ativador. E o HLA-C, que vai vir das células embrionárias, ele vai ser dividido em grupo C1 e C2. E aí, os estudos começaram a tentar compreender de uma forma mais profunda, com um número maior de pacientes, onde que isso podia influenciar. Esse estudo é um dos maiores feitos em relação a esses genes, foi feito em 2014, avaliando a influência desse haplótipo KIR, quando a gente tem uma transferência dupla de embrião, e quando a gente tem uma transferência única de embrião. E aí eles fizeram um estudo bem profundo, com mais de 200 pacientes, e chegaram a algumas conclusões bem interessantes. Toda vez que eles tinham uma paciente com haplótipo inibidor, que é o AA, e eles faziam o procedimento de transferência dupla de embrião, as taxas de aborto, tanto inicial quanto um pouco mais tardio, eram maiores, e as taxas de bebês nascidos eram menores. Todas as vezes que eles repetiam essa avaliação com ovodoadoras que tinham o mesmo perfil inibitório, isso também era verdade, tá? Eles também tinham taxas menores, e as taxas de aborto também eram maiores. E aí, junto com essa conclusão de que quando a gente tem uma transferência de 2 embriões numa paciente que tem haplótipo inibidor, isso demonstra que várias alterações vão estar relacionadas com esse tipo de problema. E aí, eles fizeram um estudo mais completo depois desse, dizendo, comprovando isso, né? É um outro estudo que está relacionado com esse, confirmando esses valores, tá? Junto com isso, então, aconteceram outros estudos falando de transferências únicas de embriões euploides. Esses embriões eram previamente testados. E uma combinação de alto risco foi então estabelecida a partir desse teste que eles fizeram nesse estudo. Que todas as pacientes que tinham o haplótipo AA, que é o inibidor, combinado com o HLA-C2, tinham um risco maior, tanto de falha de implantação, quanto de alterações, né, na placentação, não apenas de falha de implantação. Além desses estudos relacionados com as falhas de implantação, alguns outros estudos estão relacionando, inclusive, com risco aumentado para pré-eclâmpsia. E isso ainda é bem inicial, não tem muitos estudos dando embasamento científico para isso, mas eles existem e eu achei importante mostrar para vocês
Eles falam que as combinações inibitórias de KIR-AA e HLA-C2-C2 ou com C2-C1, né, reforçando de que o que influencia realmente é o KIR, estão mais associadas à pré-eclâmpsia. E aí, como é que a gente avalia os resultados? Quando um médico pede uma avaliação de KIR da paciente e recebe o laudo dizendo que ela tem um KIR ou AA ou AB, o que ele faz com essa informação, né? Esse KIR, ele precisa ser avaliado, depende de algumas situações. Quando eu tenho só o KIR inibitório, eu sei que, independente do que tiver descrito no HLA paterno, que pode ser avaliado ao mesmo tempo ou depois, num segundo exame, vai ser uma combinação de risco aumentado. Quando eu tenho um KIR materno que tem o B presente, associado com o HLA paterno, eu posso dizer que existe um risco reduzido. E além de avaliar isso para o casal, eu também consigo avaliar isso nos casos de ovodoação. Quando a gente tem uma paciente que já passou por N tentativas e tem o seu diagnóstico relacionado com outras alterações, e aí, além de todas as alterações e dificuldades e perdas gestacionais que ela já pode ter apresentado, ela ainda tem um KIR completamente inibitório, pode-se decidir em conjunto, né, com o médico e o paciente, partir para uma ovodoação. Quando essa é a próxima etapa, a da ovodoação, é muito importante que isso também seja feito na doadora. O HLA dela também precisa ser identificado em relação ao KIR da receptora e em relação ao HLA paterno, tá? Então, essas relações vão ser muito importantes, mesmo que a escolha seja de ovodoação. Lembrando que esse processo pode ser feito aos poucos, a gente sempre orienta a avaliar primeiro o KIR materno, e se o resultado incluir pelo menos um haplótipo ativador, né? Se ela for AB ou BB, aí você sabe que existe um risco reduzido, e se ela for AA, já fica meio que determinado que o risco já é aumentado, né? Não há necessidade de cara, num exame inicial, já testar ela e o marido, ou já testar ela, o marido e doadora, né? Dá para fazer isso em partes, para também economizar um pouco de dinheiro da paciente. Então, como é que a gente pode interpretar esses exames? Quando eu tenho um KIR inibitório materno, eu tenho uma geração de resposta inibitória, o que dificulta o processo da invasão trofoblástica, a implantação e o desenvolvimento embrionário. O que é um caso que precisa ser levado em consideração como importante? São aqueles em que o KIR é AA e o embrião ele tem os antígenos HLA-C2, que isso vai aumentar a dificuldade de implantação e aumentar o risco de aborto. E aí, quanto mais embriões são transferidos simultaneamente, quando eu tenho partículas que são HLA-C2, maior é a chance de eu ter um processo de competição, um processo que aumente a inibição e atrapalhe o desenvolvimento embrionário. Então, em específico, nesses casos, é sempre recomendada a transferência de um embrião para evitar a carga desse epítopo C2 como uma tentativa de conseguir diminuir os riscos aí da falha de implantação. Como esse exame é feito, apesar de ser uma parte muito técnica, eu acho super importante todo mundo ter um conhecimento, uma noção geral de como ele é feito. Ele é feito por uma metodologia de PCR um pouquinho adaptada, que é chamada de SSP, uma genotipagem com base em sequências específicas para cada um desses polimorfismos genéticos. Então, são feitas várias reações de PCR para encontrar esses produtos amplificados ou não relacionados àqueles vários genes que eu descrevi para vocês, que é usada tanto em análise de polimorfismos como em outros tipos de exame, tá? E o HLA a gente está vendo aqui, que é o sistema que apresenta um alto grau de polimorfismo,
junto com o KIR, que também tem um alto grau de polimorfismo. Então, é uma metodologia adequada para enxergar quais são os genes que cada um de nós tem para conseguir definir esse haplotipo. E aí eu trouxe como um dado de informativo para vocês conhecerem. A gente faz o exame aqui no laboratório e eu fiquei curiosa para saber qual é a frequência desses polimorfismos nas pacientes. Então, a gente pode ver que o mais problemático, né, que seria o inibitório AA, ele está presente em 25% dos casos, num levantamento que eu fiz de 100 casos, tá? Então, alguns pontos importantes para a gente gravar. A avaliação do haplótipo KIR na mulher e do HLA-C no casal ou em doadores, ela vai ser recomendada no caso de complicações, em geral, gestacionais, né, para aumentar as taxas de sucesso e para determinar o número de embriões a serem implantados. A gente sabe, eu já falei isso no começo, mas é importante reforçar que isso é um teste novo, que precisam ser feitos mais estudos para confirmar a sua aplicabilidade e o seu resultado, e que, porém, né, a gente pode dizer que ele é uma ferramenta a mais para auxiliar casos específicos de falha de implantação e abortos de repetição. Lembrando sempre que a placentação ela vai ser deficiente nessa combinação de KIR-AA e feto que tem a apresentação do HLA-C2, e isso tudo que a gente está conversando levanta um novo conceito a respeito do sistema imunológico uterino, como se ele fosse um ambiente à parte. Ele não faz parte do que a gente está falando de sistema imunológico em geral. Nesse processo, existe um halo-reconhecimento dessas células NK, que vai regular essa placentação para controlar essa interface materno-fetal. E o impacto maior disso é na seleção de transferência de embriões únicos e seleção de doadores, tanto de esperma quanto de ócito. E aí fica uma pergunta, eu já dei essa aula para alguns grupos médicos e esse questionamento começou a aparecer e eu acho importante a gente refletir sobre isso. Eu não tenho resposta, mas é muito importante a gente pensar nesse assunto. Quando eu estou falando que as células NK deste processo, elas são completamente diferentes e elas não fazem parte das células do sangue periférico, como se fosse um microambiente. Quando eu uso linhas de terapia como corticoides, administração intralíptica, bloqueadores, entre outros, eu estou focando em algo sistêmico para diminuir a atividade de células NK. Será que nesse caso faria sentido? Se a gente está dizendo que o princípio desses testes envolve uma tolerância materno-fetal específica uterina e que não tem relação nenhuma com as células do sangue periférico? Então, isso é uma pergunta que vale a discussão e que pode ter várias formas de ser interpretado, mesmo porque a gente não tem muitos estudos para conseguir definir um caminho ou um processo, se isso seria o correto ou não. Tá? Então, isso é uma questão muito importante e que pode ser discutida de forma clínica, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos. Estou deixando meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida que não fique claro aqui nas perguntas que a gente vai abrir agora depois da aula, fica à vontade para entrar em contato comigo. E também lembrando que quando a gente oferece o exame, eu também faço todo o processo de auxílio pós-exame, né, para interpretar e para ajudar de forma multidisciplinar a encontrar uma estratégia clínica junto com esses resultados, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Natália, pela aula. Nós chegamos com aqui algumas perguntas aqui no chat. A primeira é do Davi Butros. Ele pergunta assim, ele agradece, né, a aula, parabéns pela aula, uma dúvida. Devemos pedir o HLAC apenas nos casos de KIR-AA materno?
Isso, no começo a gente pedia o KIR-HLA-C da mulher e do homem. E aí, conforme a gente foi aumentando o nosso número de casos e tendo maior conhecimento do que cada um faz e qual é a importância de cada um, a gente percebeu que existia um caminho para poupar a paciente financeiramente, né? Então, assim, a partir do momento que eu digo que o KIR AB ou BB, ele não vai ter uma importância clínica, porque ele tem a capacidade ativadora, não faz sentido eu fazer toda uma investigação completa nos dois antes de entender qual é o KIR materno. Então, o que a gente tem aconselhado é que primeiro se teste a mulher e a partir do resultado dela se tome a decisão de testar o marido ou ovudoadoras ou entender os outros processos. Mas a gente tem aconselhado a fazer o processo em separado. Primeiro testar a mulher e a partir do resultado dela entender se o teste do parceiro e outras etapas são necessárias. Legal. Outra pergunta também que a gente recebeu foi do Manuel. Ele falou assim: boa tarde, quando pode ser colhido o exame? Se tem algum dia específico? Não tem. Como a gente está falando de polimorfismos genéticos, não existe nenhuma influência de ciclo, nem medicamentosa, que possa interferir na coleta do exame, tá? Então, esse exame pode ser colhido em qualquer momento para ser investigado, independente do uso de medicação ou de período do ciclo da mulher. O Manuel também perguntou sobre o custo do KIR e do HLA. Essa parte é com o atendimento do laboratório, mas eles têm custo bem diferenciado entre os dois e um só, né? Então, normalmente, quando a gente oferece um só, as pacientes ficam mais felizes de poder fazer em etapa, né? Mas se quiser me escrever depois, eu posso checar valores para você. A gente teve mais uma pergunta também da Fernanda. Ela agradeceu, excelente aula, parabéns. No caso de KIR AB, acha que seria mais apropriado transferir um embrião, mesmo que o risco seja reduzido, pois ainda está presente no haplótipo, um haplótipo A? Várias clínicas, eu tenho compartilhado bastante estudos de caso com vários médicos de clínicas de fertilização e eu tenho percebido que eles têm ido para uma tendência de fazer a transferência única na maioria dos casos, né? Então, se a gente pensar que ainda existe a presença do haplótipo inibidor, isso influenciaria? Em teoria, não, porque quando a gente tem essa heterozigose do A e do B, o que vai prevalecer vai ser o ativador, né? Então, o KIR especificamente não influenciaria se ela for AB ou BB, né? Não faz nenhuma diferença nesse sentido. Mas, por outro lado, a gente tem acompanhado vários casos e por N razões de transferência única que tem tido um desfecho de sucesso, não só por conta desse exame, mas por outras razões da reprodução. O Davi Butros também perguntou mais uma vez: no caso de KIR AA e marido C2C2, devemos pensar em sêmen de doador? Aí tem uma vertente que eu estava discutindo outro dia com um colega, inclusive. Quando a gente fala de ovo doação, é um processo muito mais difícil, né, que envolve não só um processo complexo, como toda uma aceitação emocional, psicológica. Por que não iniciar com uma busca de doador do espermatozoide, né, que não tenha esse HLA-C2? Então, sim, eu acredito que, pelo que eu tenho trocado de experiência com os clínicos, isso possa ser um caminho inicial, uma primeira tentativa, mais viável, né? Menos trabalhosa, no sentido de conversar com a paciente, né? E de todo um processo com ela. Então, sim, a gente tem escutado alguns clínicos que têm feito
esse caminho primeiro, pelo menos. A próxima pergunta é da Ana Luísa Nunes. Qual a maneira correta de pedir o exame, fazer o pedido médico, no caso? A gente chama o exame aqui de genotipagem KIR mesmo, tá? Então, se for só o materno, que seria inicialmente só o KIR, genotipagem KIR, e se por qualquer razão for necessário do parceiro, genotipagem KIR HLA-C. Próxima pergunta do Manuel. Você tem uma ideia dos resultados das pacientes com RIF que fazem 7 ou procuram uma doadora? Com exames alternados melhoram os resultados? A gente tem acompanhado alguns casos que por N razões não era feito antes a transferência única de embrião, e a partir do resultado foi feita, e eu tenho alguns relatos de sucesso, tá? Que fez diferença. E o que eu costumo acompanhar a ovodoação é sempre o último caminho, né? As pacientes são bem resistentes e aí acabam deixando isso como última alternativa. E é sempre importante lembrar que o KIR não pode ser o exame decisivo para uma ovodoação, né? Ele tem que ser um dos exames junto de um contexto, né? Que a partir desse contexto todo se tomou a decisão de que o melhor caminho é a ovodoação, né? Ele não pode ser um exame para definir a conduta, né? Eu diria que como os estudos ainda são recentes, e a gente também não pode esquecer que a gente está falando de uma relação única, né? De KIR, que é o receptor, e das células NK. Em volta deles, e na própria célula NK, existem milhares de outros receptores, que a gente não sabe qual é a influência que eles exercem, né? Então, a gente está focando numa parte muito microscópica. Que tem importância? Eu acredito que sim, eu acredito que faça diferença, mas a gente ainda tem todo um contexto desconhecido em relação a esses ligantes dessa célula, né? Então, é importante ressaltar que é um exame a mais, né? Ele pode ser o exame para bater o martelo de uma conduta, né? Mas ele não deve ser o único exame para essa tomada de decisão. Ótimo. A gente também tem uma pergunta feita pelo Marcelo. Ele falou: boa tarde, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber, na sua opinião, considerando que estamos diante de uma técnica nova, já estamos no momento de oferecer esse tipo de abordagem para uso clínico? Então, Marcelo, obrigada. Eu acredito que sim, desde que tudo isso que eu disse seja levado em consideração, né? Eu acho que o cuidado é de entender que esse exame não pode ser o salva-vidas, né? De uma investigação que não se chegou a nenhuma conclusão, e aí você encontra um KIR inibitório e baseado nele muda toda a sua conduta. Eu acho que ele precisa ser, nesse momento, visto como um exame auxiliar, né? Ele é um exame informativo, eu acho que ele tem papel muito importante quando a gente está falando de busca de doadores, né, tanto para espermatozoide quanto para ovodoação. Eu acho que a partir do momento que você está buscando uma coisa externa, é importante sim saber qual é o KIR e o HLA envolvido para evitar um entrave nesse processo, né? Eu acredito sim que ele deve ser incluído em algumas rotinas, obviamente, dependendo do caso, né? Isso o médico vai definir. E a gente também faz um papel muito legal de auxiliar o médico nesse caminho, né? Eu tenho feito parceria com alguns médicos que me contam o que eles já fizeram até o momento, e aí aqueles casos que não existe um exame para fechar diagnóstico, e aí ele quer entender se naquele contexto faz sentido incluir essa pesquisa ou não. E aí a gente discute e chega à conclusão de que em alguns casos faz sentido e que em outros não faz. Então, eu acredito no uso do exame, desde que ele seja interpretado de forma correta e com bastante cautela. O Marcelo, ele respondeu aqui: obrigado, talvez para aquelas que falham repetidamente na ovodoação ou antes do primeiro tratamento com óvulos doados. Perfeito, concordo totalmente, exatamente isso. Ótimo.
Bom, o pessoal, na verdade, está mais agradecendo, né? Parabéns pela apresentação, Obrigada. ótima reunião. Muito E, bom, obrigada. eu acho que se ninguém mais tiver nenhum comentário, a gente pode encerrar por aqui. Acho que o pessoal conseguiu interagir bastante, né? Via perguntas. Sim, foi muito legal. Muito bom. Foi muito legal. Raquel, eu queria só fazer um último comentário. Claro. De que a gente fica bem disponível para auxiliar caso a caso, né? Que é muito importante essa interação para a gente entender quais são os casos em que é necessário, né? Porque eu acho importante também a gente, num processo de reprodução assistida, que a paciente já tem vários gastos, né? A gente sabe que não é fácil, para ficar uma coisa bem direcionada e usar o exame em casos em que ele seja realmente indicado, né? Para não ficar pedindo o exame de forma só para adicionar um exame, né? Assim, para não ficar fazendo a paciente gastar de forma desnecessária, a gente dá todo esse suporte também de auxílio na conduta para pedir o exame e depois do exame também. Sim. Marcela até perguntou, né, se já pode solicitar, se já está sendo coletado na RDO, então Sim, bota sim, sim, a né? gente já faz o exame faz algum tempo. Legal, ótimo. Muito obrigada, que a Fernanda comentou, né? Perfeita aula, assunto atual e importante, com certeza. A gente Obrigada. é um assunto que foi um pouco diferente dos que a gente tem trazido nas Sim. últimas semanas. É... Muito importante mesmo e pelo jeito que o pessoal gostou bastante, todo mundo está elogiando. E é isso, mais uma vez, doutora Natália, muito obrigada Eu que agradeço o por ter convite, Raquel, aceitado o mais uma vez. convite. Foi um E prazer. a gente espera também próximos assuntos, outras novidades também que a gente pode trazer mais para frente. É Com isso. certeza, com Muito certeza. obrigada Contem também comigo. por todos que ficaram aqui até o final, assistiram essa aula e nos vemos na próxima. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.